E aí pessoal do YouTube, Fox Walker na área, e nesse vídeo vamos falar do terceiro episódio da sexta temporada de Game of Thrones, que estreou ontem, falando dos pontos mais significativos e dos personagens que mais se destacaram durante o desenvolver da própria trama / episódio. Então vamos começar com essa análise. Então, vamos primeiramente falar do Sam e da Gilly, que foram introduzidos finalmente pela primeira vez nessa temporada, que eles estão no meio do mar, né, e assim, a sua passagem de foco no episódio foi somente para focar a relação entre os dois. Falando do que o Sam quer fazer pra ajudar eles, o que a Gilly quer ficar junto com ele e tal, e realmente tipo, não foi muita coisa, apesar de que foi interessante eles finalmente serem introduzidos na temporada. Porém, assim, até agora realmente não teve nada demais em relação aos dois, foi apenas uma questão mais pessoal do que envolvendo algo muito maior. Eu acho que, assim, como eu posso dizer, o futuro treinamento do Sam para virar um mestre pode ser algo um pouco mais interessante, mas em relação a modo geral, realmente não foi muita coisa em relação aos dois personagens. Em relação ao Bran Stark, tivemos novamente um foco no passado, que provavelmente é a coisa mais significativa dessa temporada. Na minha opinião, realmente eu acho que está muito mais interessante ver o passado da família Stark, envolvendo toda essa questão da Lyanna, da guerra e tudo mais, do que focar nesses eventos no presente. Infelizmente só está se focando nos Starks, né? O Bran está associado a eles, mas eu acho que seria muito interessante ver o passado das outras famílias também, né? Mas infelizmente estamos só nesses personagens mesmo, no Ned Stark, na Lyanna e tudo mais, mas pelo menos está acontecendo algumas coisas interessantes, como uma luta bem feita que teve em relação ao Ned. E o que foi interessante em relação à luta não foi somente a cena de ação e tudo mais, foi uma questão da luta ter um processo interessante, né, ser bem feita, só que a finalização ser desonesta. Né? O Ned não ganhou a luta, o cara foi esfaqueado por trás e tudo mais. E assim, passa uma mensagem interessante, de que a história é feita pelos vencedores, né? Porque o Bran ficou se questionando, dizendo, não, pô, mas eu ouvi essa história zilhões de vezes, o Ned ganhou, meu pai tinha ganhado e tal, e na verdade ele não ganhou. Então isso mostra que realmente pode acontecer várias batalhas de várias versões diferentes, mas quem tá lá é a única pessoa que pode contar a história. E o Ned realmente deformou a história para passar uma mensagem mais, como eu posso dizer, mais politicamente correta do que dizer, eu falhei, mas eu fui salvo no último segundo e tudo mais. É uma coisa, um ponto legal. E uma outra coisa que eu fico um pouco confuso durante a passagem do episódio, que foi até questionado pelo Bran, foi a questão dele chamar o pai dele, né, no momento que ele estava subindo as escadas para encontrar com uma mulher que estava gemendo e berrando, que provavelmente era a Lyanna, e de repente o Ned virar e, sabe, parece que ele ouviu a voz do Bran, sendo que o Bran estava apenas vendo o passado. E levou esse questionamento, será que o Bran realmente consegue ter uma certa intervenção no passado? Porque se ele conseguisse comunicar com as pessoas do passado, vai mudar o futuro, fica uma coisa meio confusa. Né? Ou ele consegue fazer isso, de forma leve, ou isso é apenas alguma coisa da mente dele, né, que ele produziu dizendo que ele gostaria que o Ned ouvisse ele e tal. Porque, assim, o cara da árvore falou que ele pode ter ouvido o vento. Mas eu duvido muito, eu acho que é uma coisa meio estranha, porque, porra, o cara tá desesperado pra encontrar a irmã e ele vai parar porque ouviu o vento? Meio estranho, sacou? Então ficou, eu acho que até pode ser um possível erro da série, sacou? Isso tem que ser mais explorado no futuro, mas realmente tá uma coisa meio estranha. Em relação a Daenerys Targaryen, finalmente foi ótimo ver a personagem numa posição que não tenha poder pra ela. Sério, a gente tá há 5 temporadas vendo ela no poder, no topo, dominando e tal, e tendo várias pessoas fazendo as coisas por ela, sacou? Ela nunca faz nada, ela apenas pede pros outros fazerem algo por ela. Isso tava um saco, sacou? E finalmente teve um momento que ela tava lá embaixo, junto com as outras mulheres. E o que é interessante nesse ponto é que ao mesmo tempo que tivemos uma explicação do local onde ela estava e das mulheres e tudo mais, ela acabou falando uma frase que entregou tudo, sacou? Ela falou, não toquem em mim, eu vou arrancar a cabeça de vocês e tal. Uma coisa, poder na cabeça, né, muito poder, acaba tirando completamente a humildade do personagem. Então a Daenerys tá aquela personagem meio escrotinha que tá dizendo, não, tenho poder, não toquem em mim, don't touch me, sacou? Ela tá sendo completamente escrota com os personagens. Assim, isso é interessante porque mostra o efeito do poder na personagem, porém isso não tá sendo tão explorado assim na série. Sacou? Tá mostrando ela sendo metida algumas vezes, sim. Só que o problema é que ela tava sempre no topo, e nunca caía. Agora, finalmente, ela tá numa posição de inferioridade, mas ela não parece que tá sofrendo tanto as consequências. Eu gostaria que fosse mais explorado esses pontos, mas a mensagem passada foi bem clara e ela tá sendo bem arrogante com relação ao sua ilusão de poder.
Em Mirren, assim, tivemos um foco no personagem Varys, que, assim, ele sempre foi um personagem meio secundário, que aparecia às vezes, dando alguns conselhos, comentando algumas frases épicas e tudo mais, só que no início, sabe, nesse episódio, realmente ele teve um foco mais interessante, que envolveu toda essa questão de ameaça e no interrogatório e tal, então deu pra ver um pouco um pouco mais, né, de forma mais clara, das capacidades do personagem. Enquanto isso, tivemos um momento humorístico vendo o Tyrion Lannister com o líder lá dos Imaculados e tal, com o Verme Cinzento e a outra mulher lá. Agora, esse ponto foi interessante porque, ao mesmo tempo que teve um momento engraçado pra relaxar um pouco o episódio, pra fazer a gente rir um pouco, envolvendo essa questão das brincadeiras, que a mulher achou que era sexual e envolvia bebidas e não, os caras não podem beber e tal, teve uma colisão de culturas. O Tyrion estava acostumado com brincadeiras envolvendo bebidas e tal, uma coisa da terra dele, uma coisa que envolvia a população que ele conhecia. Aí ele foi para outro local e ofereceu esse tipo de brincadeira, né? Opinou a respeito. E os caras falaram, não, pô, mas a gente não brinca disso, coisas para criança. Então teve uma colisão de cultura. E isso foi muito maneiro mesmo, apesar de não ser tão explorado. Mas deu para ver de forma indireta a crítica nessa questão. Em King's Landing tivemos uma leve revelação, que no caso são os possíveis passarinhos do Varys, que não é nada mais nada menos que crianças. Uau, foi uma coisa legal, meio tipo, eu não esperava por essa. E junto a isso tivemos o início do planejamento do ataque da Cersei em todas as pessoas que ela não gostava e tal, né? Vamos espalhar os passarinhos e tal. Tá no início ainda, né? Vamos ver o que vai acontecer lá na frente, mas teve lá um iniciozinho interessante da vingança da Cersei, né? E em relação no caso ao Tommen Baratheon, tivemos finalmente uma mudança em relação ao personagem. Ele estava mais agressivo, mais determinado a fazer alguma coisa, atacando o Pardal, né, dizendo, não, porra, muda as paradas aí, que eu não tô gostando dessa parada. Só que no exato momento que ia rolar alguma coisa em relação ao personagem, veio a porra do Pardal e começou a manipular ele, começou a conversar. Puta que pariu, o personagem é muito idiota. Aí ele começou a ter empatia pelo cara, começou a criar um laço meio esquisito com ele, uma coisa tipo, não tão próxima, mas estava iniciando uma certa, como eu posso dizer, uma empatia entre os dois. O Tommen estava sendo manipulado. Tinha tudo pra pra ter um massacre e acabou não tendo. Isso era algo preocupante. E o personagem realmente caiu na armadilha, da possível armadilha do Pardal. Agora, se ele vai se associar aos religiosos porque estava começando a entender eles, ou vai tomar uma atitude mais agressiva, ainda nós não sabemos, mas o Tommen realmente caiu na armadilha do Pardal. Puta que pariu. Mas é o Tommen Baratheon, sabe? É uma criança que realmente não está fazendo muita coisa em relação aos seus poderes. Em Braavos tivemos a continuação do treinamento da Arya Stark, que ao mesmo tempo que teve um foco mais determinado, mais aprofundado em relação ao treinamento físico e mental da personagem, tivemos a volta da visão dela. Legal, né? Fez um sentido, né? Ela venceu toda aquela questão de tentação, de não vou querer isso, eu vou continuar meu treinamento e tal, tento ser toda séria, conseguindo se defender dos golpes, assim, mudando, assim, de modo natural a personagem, mas eu achei meio chato ela já ter recuperado a visão, sacou? Eu acho que poderia ter sido mais explorado a questão da cegueira, eu acho que ela poderia ter mandado ela pra alguma missão com ela cega, mas não, foi algo muito fechado no treinamento dela, não envolveu pessoas ao redor, ela apenas treinava com a garota, apanhava e tinha lá o cara que falava com ela, sacou? Fazendo a parada da tentação. Poderia ter associado a personagem a alguma coisa mais perigosa, mas não teve, aí do nada devolveram a visão dela. Ok, foi um lance meio rápido, foi legal, mas eu acho que poderia ter durado mais um pouco essa questão da cegueira. No norte já tivemos algumas coisas mais interessantes, envolvendo primeiramente um conflito, não vou dizer uma coisa que levou a uma agressividade, mas foi uma conversa meio estranha entre o Lord Umber e o Ramsay Bolton, né, o Lord Bolton, agora que ele matou o pai, envolvendo essa questão, né, tipo, ele matou o pai e agora ele parece estar sofrendo as consequências dessa ação. Que o cara tá começando, não, você matou o seu pai, tomou o poder dele e tudo mais. Aí o Ramsay começou a ficar incomodado com isso, porque mesmo ele tentando manter uma mentira, algumas pessoas parecem que deduziram isso. Então o Ramsay ficou incomodado, deu pra ver isso com clareza, mas ao mesmo tempo ele tentou manter a manipulação, a postura e tal, mas realmente deu pra ver os efeitos negativos da morte do pai. Principalmente a imagem que ele passou para outras pessoas. Porque uma coisa é as pessoas que, sabe, viam o Roose Bolton como um rei lá e tudo mais. E quando chegou o Ramsay, né, ficou um lance meio diferente para as pessoas. E deu pra ver que o Lord Umber tinha uma visão negativa perante ele. Falando que não ia se ajoelhar, não ia beijar a mão dele e tal. Mas tinha uma pequena surpresa. Que no caso
foi a chegada da Aosha com Rickon Stark. Ah, moleque, que cena legal, sacou? Ficou uma coisa óbvia demais, toda essa questão de, eu tenho um presente pra você, com os dois personagens mal aparecendo, né, desde faz o quê? Uma temporada e meia, alguma coisa do tipo, mas desde o início da temporada, eu acho que não era tão, assim, tão deduzível que isso ia acontecer, né, os dois personagens aparecendo pro Lord Bolton. É uma coisa meio, como posso dizer, surpreendente, né, mas a cena entregou de certo modo, e junto a isso tivemos a morte, né, do lobo do Rickon Stark. Agora, eu acho que o único ponto negativo dessa questão é a falta do foco nesses dois personagens. Porque a Aosha e o Rickon Stark, eles nunca apareceram, por vários episódios. Eles eram mais secundários, desde a quarta temporada e tal. Tipo, na quinta inteira eles não apareceram, ficou uma coisa meio chata, sacou? Porra, cadê eles? Aí de repente eles aparecem capturados. Tipo, podia ter aparecido, né, a questão deles serem capturados, a morte do lobo e tal, mas não. Eles apareceram já sofrendo os danos. Mas tudo bem, eles estão agora num lugar seguro e vamos ver as merdas que vai acontecer. Vamos ver o que o Lord Bolton vai fazer com esses dois personagens. Agora eu deduzo que a Aosha vai estuprar a garota até ela morrer, e no caso do Rickon Stark, eu acho que ele vai manter a segurança, principalmente vendo que ele deixou a Sansa Stark sair, né? Deixou entre aspas, né? Tipo, não cuidou dela, ela fugiu. Agora eu acho que ele vai ter um cuidado extra com o Rickon Stark. Tadinho, né? Agora, na muralha tivemos a volta do Jon Snow, né? Que foi um certo choque de realidade. Uma vez que ele estava nervoso, estava ansioso, não sabia o que fazer e tal. E uma frase que foi interessante foi que ele falou que não viu nada, né? Quando ele morreu, ele foi pro outro mundo, né? Como a feiticeira lá, Melisandre, perguntou o que você viu e tal. Ele falou que não viu nada, né, que é uma questão interessante, porque a vida após a morte é um ponto interessante, né? Se o Jon Snow não viu nada, nós podemos pensar duas coisas. Ou é uma questão do destino ele voltar, por isso ele não viu nada, ou aquilo era realmente o paraíso / inferno. Não sei como é que é a parada, mas se ele não viu nada, ou realmente não tem nada, ou ele voltou porque era o destino dele. Ficou uma dúvida em relação a isso, né? Eu não sei se isso vai ser respondido no futuro, eu acho que não, mas teve um questionamento interessante. Agora, junto a isso, tivemos a filosofia do Davos, né? Com o Jon Snow falando, eu fracassei e tal, não sabia o que fazer. Aí o Davos falou, então levante-se, lute o máximo que você puder e fracasse novamente. Porque no fracasso é que nós aprendemos a como lidar com nossos erros, tomar atitudes diferenciadas, e isso provavelmente, persuadiu o Jon Snow, ou ajudou ele a tomar atitudes mais extremas, que no caso resultou na morte do Olly e dos personagens mais assim, os representantes, né, as figuras mais importantes envolvendo a morte do Jon Snow. Aí todos foram enforcados. Isso foi importante porque transformou o Jon num personagem mais, como posso dizer, mais severo, mais agressivo, e a morte desse personagem com certeza vai atrair uma certa agressividade do personagem. E no final das contas ele acabou passando o poder de Castle Black pro amigo dele e acabou terminando a patrulha dele, né? Falou, acabou meu serviço, vou embora e tchau, e não foi explicado, não foi mostrado pra onde ele ia, se ele realmente saiu da muralha, né? Talvez no próximo episódio alguém possa tentar convencer ele a ficar, mas foi isso, foi uma cena bonita no final das contas. E assim, de modo geral, eu acho que as figuras que mais se destacaram, as tramas que mais realmente chamaram a atenção foi em relação ao Bran Stark, Ramsay Bolton, e no caso, Jon Snow. Eu sei que a Arya Stark teve uma coisa legal, mas eu acho que foi muito rápida. E o resto foi mais ou menos. Teve algumas coisas fracas e outras coisas medianas. Então como nota, eu vou dar 7,5, porque realmente só tá na base da conversa, e algumas coisas estão bem significativas, só que a grande maioria tá mais uma coisa meio leve. Sacou? Que tá se movimentando para algo grande lá no futuro, mas até agora realmente não tem nada lá muito foda. Então 7,5, se você acha que a nota dele... se tu acha que a nota dele é nesse momento, você pode comentar aqui embaixo nos comentários, você pode comentar, compartilhar o vídeo, ajuda o canal a crescer. Então isso, eu espero que vocês tenham gostado, foco só com o próximo vídeo, valeu!